A objeção do seu cliente é exatamente o que fará ele comprar o seu imóvel de você. Olá, eu sou Lucas Abdala, corretor de imóveis, e seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Você pode estar perdendo vendas por não utilizar essa técnica que eu vou te revelar aqui nesse vídeo. Dessa forma, com o que eu vou te ensinar aqui, você irá converter muito mais vendas do que você imagina. Vendas consideradas perdidas, imóveis considerados impossíveis de vender. Com essa técnica, você vai conseguir converter muito mais vendas. É algo muito simples e que a maioria dos corretores fazem errado. E por isso, perdem vendas sem saber porquê, sem perceber, deixam de fazer muitas vendas que poderiam ter sido convertidas. Então, se você gostou desse tema, já se inscreve no meu canal e dê o seu like aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Eu decidi fazer esse vídeo após conversar com uma corretora aqui de Brasília e perceber a dificuldade que ela estava tendo na venda de um imóvel. A gente conversando, ela me falou o seguinte: Lucas, eu estou com um apartamento de 2 quartos, excelente para venda, a planta é ótima, o empreendimento é fantástico, é um apartamento muito bom, não sei por que eu não estou vendendo. O preço está justo, está no preço certo, está muito bom, vale o valor que nós estamos pedindo, é um apartamento de 2 quartos, 2 suítes, extraordinário, muito bom, estou levando muito cliente e não está vendendo. Eu não sei o que está acontecendo. Então eu continuei conversando com ela, para enxergar, para entender por que ela não estava vendendo, por que estava dando muita visita, o preço está justo e mesmo assim o imóvel está ali encalhado, sendo que já era para ter vendido há muito tempo. Então, conversando com ela, ela me disse o seguinte: Lucas, eu acho que não está vendendo porque o imóvel ele é mal decorado, ele é mal mobiliado. A sala tem um sofá enorme, muito grande para o apartamento, sofá muito grande, eu acho que isso atrapalha a venda. Os móveis são ruins e na suíte do casal tem uma cama enorme, uma cama super king, que mal cabe dentro do quarto. Então eu acredito que dá a impressão do imóvel ser muito menor do que ele é. E a planta é boa. Inclusive, eu até levo os clientes no meu apartamento. Por acaso, ela mora no prédio desse apartamento que ela está vendendo. Então, ela falando: eu levei alguns clientes no meu apartamento, que é mais bem decorado, que é mais bonito, e os clientes falam: olha, realmente o seu apartamento é muito melhor, parece ser muito maior do que esse que nós vimos aqui. A impressão, quando a gente vai no seu apartamento, é outra, parece ser muito melhor, nem parece que é o mesmo imóvel, nem parece que é o mesmo apartamento. Então, para eu responder ela e encontrar uma solução, a solução que eu vou compartilhar aqui com vocês, essa técnica que eu vou compartilhar, antes eu vou contar a minha história. Quando eu fiz essa técnica, deu muito certo, então eu vou contextualizar com a minha história para que você possa entender e que você aplique no seu dia a dia, aplique com seus imóveis, com seus clientes. Então, o ano era 2009, e eu estava com um imóvel à venda na minha imobiliária, na imobiliária que eu trabalhava naquela época, que era o seguinte: era um apartamento duplex aqui no Lago Norte, no edifício Belágio, de Brasília. Quem é de Brasília, alguns corretores conhecem. Então era o seguinte: era um apartamento duplex, em torno de 60 metros quadrados, o valor era aproximadamente R$300 mil. Só por ser duplex e pequeno já pode ser uma objeção. O imóvel ainda tinha habite comercial. No Lago Norte, que é um bairro aqui de Brasília, tem prédios com apartamentos que as pessoas moram, mas que o habite é comercial. Nós vendemos com habite comercial, as pessoas compram, mas as pessoas moram no apartamento. Não tem sala comercial. Então essa daí é uma outra objeção, mas que eu já conseguia resolver facilmente. Eu já tinha me convencido que não era uma objeção, as pessoas compravam do mesmo jeito, mesmo sendo comercial, e elas moravam. O principal problema
era que esse apartamento era totalmente de frente para um muro de concreto na frente do apartamento. Ele não tinha vista. Então você tinha as janelas da sala, do quarto, e 3 ou 4 metros à frente era um paredão de muro, tudo de muro, lá em cima, um muro de concreto. Ou seja, não tinha vista. Era uma grande objeção, era um grande problema para alguns corretores vender esse imóvel. Concorda comigo? Imagina, porque normalmente os clientes querem um apartamento com vista livre, nascente, com uma vista para o verde, essa é a preferência. E não de frente para o muro. Nenhum cliente chega para você e fala: Lucas, eu quero comprar um apartamento de frente para o muro hoje. Não, com certeza, essa característica não está na lista de desejos do seu cliente, com toda certeza. E todos os corretores que levavam os clientes nesse imóvel, os outros corretores da imobiliária que também podiam vender esse apartamento, eles levavam os clientes e ninguém conseguia vender. O corretor ele já ficava naquele pensamento: é de frente para o muro, meu cliente não vai gostar, é ruim, é o pior apartamento que tem no prédio, ninguém compra isso, é apartamento ruim. Então, quando o corretor ele chegava com o cliente dele no apartamento, qual que era a primeira coisa que o cliente dele falava? Ah, de frente para o muro, não quero nem ver, vamos sair daqui, não quero nem ver. Era assim. Os corretores todos chegavam naquele apartamento e o cliente não queria nem ver o imóvel, porque os corretores acreditavam que aquilo era uma objeção muito grande, era algo que nenhum cliente ia querer comprar, era um imóvel, era um apartamento invendável, era uma venda impossível. Então os corretores nem se esforçavam para vender o imóvel. Eles levavam os clientes por obrigação, para o cliente conhecer, mas a maioria não fazia nem questão. Então, eram 2 apartamentos, um do lado do outro, que estavam encalhados lá na construtora. E eu decidi vender aqueles imóveis, eu escolhi vender aqueles apartamentos. Eu fui lá, eu olhei e pensei o seguinte: eu consigo vender esse apartamento. Eu consigo, eu vou vender esses 2 apartamentos. Eu queria muito vendê-los. E qual que foi a minha estratégia, qual que foi a minha técnica que eu criei ali naquele momento? Eu comecei a focar somente nos pontos positivos do imóvel, nas vantagens. Então, corretor, a primeira coisa que eu vou te falar aqui, a primeira mensagem, a primeira lição desse vídeo é: você vender o imóvel para você primeiro. Primeiro você, corretor, compra o imóvel para que em seguida você possa vender para o seu cliente. Essa é a coisa mais importante. É o corretor acreditar no imóvel, acreditar que vale a pena, que é um bom negócio, que vai ter cliente para comprar, que vai ter cliente que quer comprar, tem cliente para tudo vende. Tem cliente para todo tipo de imóvel. Pode ter certeza, pode acreditar em mim, tudo vende. Porém, a primeira coisa é o corretor vender para si mesmo. Foi o que eu fiz. Então, eu enxerguei todos os pontos positivos do apartamento. Eu acreditava que o preço estava um preço justo, a planta era uma planta muito boa, o prédio, o empreendimento era muito bom. E o que eu pensei? Ok, ele é de frente para o muro. Isso não tem como tirar um muro de lá. Não tem como. Qual que é o ponto positivo de ser de frente para o muro? É um apartamento que tem privacidade e silêncio. Porque nesse condomínio fechado de apartamentos, eram vários prédios, né? Os prédios eram assim, paralelos, né? Um paralelo do outro. Então, os outros prédios, você realmente tinha as janelas, os vizinhos viam os outros. As janelas eram próximas, você via os apartamentos da frente. Já nesse apartamento que era de frente para o muro, você não tinha esse problema. Era privacidade total e um silêncio. Então eu pensei, olha, tem realmente vantagens de ser nessa posição, existem vantagens, e eu tenho certeza que eu vou encontrar um cliente que vai gostar desse apartamento desse jeito, vai gostar desse imóvel do jeito que ele é. Eu vou encontrar.
Não deu outra. Passou pouco tempo, eu realmente sintonizei com um cliente que foi muito receptivo a esse apartamento. Eu levei ele lá no imóvel e, como todos os outros, ele falou: Lucas, mas esse apartamento é de frente para o muro. Eu sim, ele tem essa posição aqui, porém ele tem a vantagem de ser muito silencioso. Então, para quem busca silêncio, conforto, tranquilidade, essa é a melhor posição do prédio, porque ele realmente é muito silencioso. Não passa carro na frente, é longe da área de lazer, não tem barulho nenhum. E o outro ponto positivo é que você tem a privacidade nesse imóvel. Você tem privacidade. Você não tem nenhum vizinho te olhando, você realmente fica confortável no seu apartamento. E durante a nossa visita, eu levei ele em outro apartamento, um apartamento considerado bom, que era naquela outra parte que eu falei para você. E realmente, quando o cliente ele entrou nesse outro apartamento, considerado bom, uma parte mais nobre pelos outros corretores, ele viu que eu estava falando a verdade, que o outro prédio era realmente de frente para o apartamento, e você não tinha tanta privacidade como o outro. E eu abri a janela e fez um barulhão, porque no condomínio estava tendo uma reforma, estava tendo uma obra. Então eu abri a janela e veio aquele barulho de obra, que também não tinha como negar, né? Aquele barulho alto no apartamento. E eu falei, olha, realmente, naquele outro imóvel que nós vimos, não tem esse problema de barulho. Não tem os carros passando, que tinha um estacionamento na frente dos outros apartamentos. E lá tinha essa grande vantagem. Então nós voltamos para o apartamento de novo e ele falou para mim, Lucas, realmente, você tem razão. Esse apartamento é exatamente do jeito que eu quero. Eu quero tranquilidade, quero conforto, quero silêncio e privacidade. Então você mostrou para mim exatamente o que eu estava procurando. É isso, é esse apartamento, gostei, vou fechar à vista. Ele comprou esse apartamento que estava encalhado, que os corretores não conseguiam vender por nada, totalmente encalhado, um apartamento considerado ruim, péssimo pelos outros corretores, pelos corretores comuns. E eu consegui rápido, consegui sintonizar rápido com um cliente perfeito para aquele imóvel. Perfeito, o cliente ideal para aquele apartamento, que enxergou o que antes era uma grande objeção, que era o problema, ele enxergou como algo bom, como algo completamente oposto, como algo positivo. Então foi a objeção que foi transformada no motivo para o cliente comprar aquele imóvel. Então, corretor, o seu cliente ele é o seu espelho. O ser humano, nós estamos nos refletindo o tempo todo. Nós somos um espelho, existe telepatia. Então o cliente ele sente, nós trocamos informação de forma inconsciente, de forma não verbal. Então por isso que essas coisas acontecem. Quando você está com objeção na sua cabeça, o cliente ele vai lá na hora, pá, com essa objeção e você fica sem argumento, é mesmo, fica desesperado, perde a venda. Agora, se você faz o trabalho anterior ali, se você faz esse exercício, essa técnica que eu te falei, para só enxergar os lados positivos do imóvel, para combater todas as objeções, você com você antes de atender os clientes, você mesmo matar todas as objeções antes para você mesmo, é isso que acontece. O seu cliente, ele vai te espelhar, ele vai entender que você gosta do imóvel, que você enxerga os pontos positivos, que você enxerga algo bom no seu imóvel, ele percebe isso. O seu cliente ele sabe, de forma inconsciente, se você gosta do imóvel e se você não gosta. Se você acredita que é um bom negócio e se você não acredita. O seu cliente ele percebe isso. Quem é corretor há mais tempo sabe do que eu estou falando. Então, quando você, corretor, mata as objeções antes de atender o seu cliente, você consegue conduzir muito melhor com ele. Ele consegue entender o seu ponto de vista, ele consegue enxergar com os seus olhos.
porque o seu cliente é o seu espelho. Compreende? Agora, vamos lá. Vamos voltar para aquela primeira história que eu estava contando para vocês, daquela corretora que não estava conseguindo vender aquele apartamento porque os móveis eram muito grandes. O que eu falei para ela? Exatamente isso. Olha, sim, os móveis são grandes e você vai falar exatamente isso para o seu cliente. Quando você entrar no apartamento, você vai falar o que ele está vendo. Não tem como você esconder. Você vai falar o que ele está vendo, porém, você vai dar o tom que você quer. Você vai, em vez de pensar ou falar em um tom negativo, você vai falar a mesma coisa, só que num tom positivo, como se fosse um benefício, como se fosse algo bom. Por exemplo, você entrou no apartamento, entrou na sala e tem aquele sofá enorme, desproporcional no apartamento. Você vai falar o seguinte: olha, cliente, essa planta é tão boa, é tão bem distribuído, essa sala é tão boa que cabe um sofá desse tamanho, um sofá de 3 metros de comprimento, reclinável e retrátil. Olha só, um sofá enorme cabe tranquilamente aqui nessa sala. Tá vendo? E o cliente vai olhar, nossa, realmente, se cabe um sofá grande desse jeito, a sala é boa. Aí você vai para o quarto. Olha, e o quarto ele é tão bom, a Suite Master, que cabe uma cama Super King Size na Suite Master. Olha aqui, cabe uma cama Super King Size. Cabe até uma cama Super King Size na Suite Master. Você compreende como que você transforma a mesma coisa, o que antes era um problema, você pode transformar em algo positivo, em algo que vai vender para você, em vez de desvender? A mesma coisa, só que você escolheu, você decidiu falar de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva, de uma maneira que vai te ajudar a vender e não atrapalhar. Compreende? A mesma coisa falada de uma outra forma completamente diferente está ajudando na venda em vez de atrapalhar. Porque se o corretor ele chega no apartamento já com isso na cabeça, de que é ruim, que o cliente vai falar isso, vai achar a sala pequena, vai achar o quarto pequeno, pronto. É exatamente isso que o seu cliente vai passar para o seu cliente. É exatamente essa informação. O seu cliente vai chegar achando que tudo é pequeno. Agora, você jogando foco, a atenção no ponto positivo daquelas coisas, acabou. O seu cliente vai enxergar isso, vai concordar com você, ele vai sentir o seu entusiasmo, vai sentir a sua animação, vai sentir que você gosta daquele imóvel, que você acredita que é um excelente negócio e ele vai comprar sem sombra de dúvidas. Ele vai acreditar em você por causa da sua energia, por causa da sua emoção. Venda emoção, venda empolgação, venda entusiasmo. Venda energia pura energia. Compreende? Então, se você chega com essa outra vibe, com essa outra vibração ao atender o seu cliente vai gostar, vai comprar. Você vai atrair o cliente certo, o cliente que vai se sintonizar com essa mesma frequência que você e vai enxergar o ponto positivo, vai enxergar os benefícios dele comprar esse imóvel. Compreende? Então, essa é uma dica muito simples que você pode começar a utilizar hoje mesmo com seus clientes, na sua profissão, hoje mesmo nos imóveis. E você depois diz para mim o que você achou, me fala como é que foi para você, como que foi atender os seus clientes com essa nova perspectiva, com esse novo entusiasmo, com esse novo ponto de vista, tá bom? Então, comenta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal do YouTube e também compartilhar com seus amigos corretores para que eles também aumentem as vendas deles. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo.